Irmão, meu nome é Davi Souza. Tô usando esse vídeo aqui para ser uma carta do secreto para você. Uma carta aberta do secreto. Eu uso o meu quarto, isso aqui é uma parte do meu quarto. Eu não tô com a melhor estrutura para gravar esse vídeo porque eu tô com tanta urgência de falar isso para você, meu. Que a sua vida seja transformada. Estava desperdiçando meu tempo, eu sou jovem e eu gosto de desperdiçar meu tempo, às vezes no TikTok, no Reels e etc. Cara, eu gosto de ver meme. Hoje é domingo, teve futebol, eu gosto de ver os gols que teve hoje. Mas hoje eu fui abrir o TikTok e o primeiro vídeo que eu me deparei foi de uma pessoa falando mal da igreja que eu congrego. Mas, para minha surpresa, eu pouco me importei com o que ela falava. Porque, vamos ser sinceros, vídeos de gente falando mal de igrejas por conta de doutrina, por conta que eles fazem isso, por conta que eles fazem evento e etc. É o que mais tem. É o que mais tem. Pessoas que se sentem muito sérias, pessoas que se sentem com razão. E parabéns. Às vezes você pode estar certo, talvez. Mas cara, isso não é o ponto. Meu coração, ele se indignou para gravar esse vídeo aqui que você está assistindo. Quando eu abri a sessão de comentários, tinha mais de 100 comentários e o vídeo tinha acabado de ser postado. E pra minha surpresa, de fato, agora é uma surpresa sem ironia, que me tirou lágrimas dos meus olhos e me fez estar com o coração inconformado gravando esse vídeo aqui. Tem pessoas que falaram assim, cara, nossa, é isso mesmo, isso e aquilo, eu vou sair da igreja. Nossa, eu já tava meio frustrado mesmo, eu vou sair e tal, porque aconteceu isso e aquilo. Não foi um, não foi dois, foram vários. Eu fiquei com o coração mal, porque era a minha igreja. Eu não vou nem falar o nome dela, mas porque quantos de nós têm tido uma vida verdadeira de relacionamento com Jesus? Quantos de nós não têm raízes profundas, não tem uma fé firmada, não tem maturidade espiritual, não tem nem maturidade. Qualquer coisa que acontece de ruim ou de dificuldade, a gente joga tudo pro alto. A gente flerta com a desistência todos os dias. E às vezes a gente só quer encontrar motivos que alimentam essa vontade de desistir. É isso que acontece na vida real. Meu algoritmo do Instagram, do TikTok, entendeu que eu gosto de coisas gospel. Ele só me jogou um vídeo lá. Eu, Davi, gosto muito de assistir palavras no YouTube. E ainda mais hoje que eu tenho várias referências que são distantes, são de outras igrejas. Eu tenho amigos que são de outras igrejas, de igrejas que hoje têm feito muita diferença. Quantas dessas igrejas estão levando pedradas hoje por alguma coisa? E aí você que está com intimidade com Deus, de você orar 10 minutos e se sentir, fiz meu devocional. O seu devocional tem sido mais um checklist da sua rotina. O seu devocional tem sido mais um story pro seu Instagram. O seu devocional tem sido mais uma foto da Bíblia no seu feed. Mas qual foi a última vez que você chorou de soluçar? Qual foi a última vez que você chorou e esqueceu o tempo que você estava orando na presença, mergulhado em Deus? Qual foi a última vez? Ah, mas você se lembra da última vez que você viu uma frase bem legal e ainda a decorou falando, uau! O negócio é que a gente está vivendo coisas rasas e culpa e terceiriza o corpo de Cristo. O negócio é que você tem sido raso. Ou você tem sido religioso ou você tem sido raso. Irmão, a nossa guerra, a Bíblia fala que é contra principados e potestades. Mas vamos ser sinceros, o que o diabo mais quer? Ou é você ir pro mundo e viver na bagaceira, mas você já se converteu, você não consegue pecar gostoso. Você quer pecar escondido. Você quer alimentar o seu pecado de estimação no secreto, aonde era que no secreto era pra você estar orando e derramando o seu coração. Mas a consequência do pecado é a morte. Morte espiritual, morte física, morte emocional. Mas você culpa essas mortes que você está tendo na sua vida em outras pessoas, em outras situações, em várias coisas. A Bíblia diz que quando Adão consumiu do fruto, Deus chegou a Adão e perguntou, uai, por que você está se escondendo? Você comeu do fruto proibido? Eu tô parafraseando aqui, desculpa, teólogo chato, se tiver algum. Nem sei se vai ter muita gente que vai fazer isso aqui. Sabe o que Adão falou? Ah, a mulher que tu me destes me conduziu a comer. Peraí, fala, a mulher que tu me destes? Em Gênesis, fala isso lá no início, 2:3. Mas quando ele fala isso, não tá culpando a mulher, ele tá culpando a Deus. A mulher que tu me destes. Irmão, eu não sei quais são as vozes que você tem escutado, mas a que mais te destrói é a do coração. Que diante de tudo, guarde o seu coração. Ou melhor, aquilo que contamina um homem não é aquilo que entra,
mas é aquilo que sai do seu coração. Às vezes a gente está tão insensível que a gente ouve as vozes paralelas, as vozes de fora. Deixamos que aquela vontade do pecado cresça de tal maneira que esquecemos daquele que amou o mundo de tal maneira. Às vezes você para num TikTok da vida, vê um vídeo de um cara muito teólogo, você fala assim, rapaz, esse bicho é brabo, velho. Mas às vezes, aquilo que ele chama de zelo é apenas um orgulho de boa aparência. A Bíblia diz em 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, verso 5, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Irmão, se você for ver na história, os maiores opositores do mover de Deus não eram ateus, eram religiosos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 13, versículo 44 ao 45, diz: no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram as multidões, encheram-se de inveja e começaram a falar contra o que Paulo dizia, blasfemando. O problema dos judeus não era a doutrina de Paulo e Barnabé, do que eles estavam pregando ali, mas era ver uma multidão deixando de ir a centros religiosos, ou melhor, uma multidão deixando de ouvir religiosos para começar a ouvir aquilo que Jesus dizia através de Paulo e Barnabé, para começar a formar uma verdadeira eclesia. Irmão, entenda algo: o orgulho, ele é inimigo da coinonia. O orgulho, ele é inimigo da comunhão. O orgulho, ele sempre vai pregar para você estar distante aonde Jesus quer que você crie laços. Para você estar distante de onde Jesus quer que você esteja perto de pessoas que te aproximam dele, perto de aonde ele quer que você crie raízes. Ele sempre vai falar que é blasfêmia, onde Jesus tem colocado você, te colocado pessoas no seu meio, pessoas que se importam com você. Às vezes essa mesma pessoa que te liga e te visita acredita em você, ela te evangelizou no meio da rua sem você menos a conhecer, te convidou a estar numa igreja. Aí você entra num TikTok da vida e vê que um espertão fala: ah, o que você entende de igreja não é igreja. Peraí, Jesus te salvou, irmão. Através daquilo, você quer que deixar que o propósito de Jesus, quer que fale que foi tudo acaso, quer que fale que foi tudo, ah não, foi isso aqui mesmo, tal, foi acaso, agora eu sei da verdade. Eu sou um semideus, eu sou um Cristo. E aí você, não, vou dar ouvido para esse cara aqui que tá falando que aquilo que Jesus usou para transformar minha vida é completamente errado. Irmão, se te leva a pecar, é pecado, é errado. Se tem te levado a se santificar, e veja quem você está ouvindo verdadeiramente. Irmão, tem muito crente por aí que trata a sua vida espiritual como uma planta e um vaso. Pensa numa planta e um vaso. Essa planta e vaso, brincadeira. Tem muito crente que olha assim, ah, esse vaso aqui é feio, vou mudar. Aí troca aquela plantinha lá, vai lá para outro vaso. Ah, o clima mudou, é época de inverno. Não, vamos trocar o solo, vamos colocar em outro lugar. Ah, o jardineiro podou, arranca a raiz e coloca em outro lugar. Irmão, só que na natureza, a árvore que é trocada a raiz o tempo todo, nunca vai ter raízes profundas. Nunca vai ter frutos consistentes. E na primeira seca, elas podem morrer. Ouve isso aqui em nome de Jesus. Quem fica trocando de igreja em igreja fica profundidade por instabilidade. A Bíblia não diz: os que frequentam a casa do Senhor florescerão. Não. Vamos lá para a Bíblia de fato. Salmos 92, 12 ao 13. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como cedros no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Frequentar é visitável, mas plantar é criar raízes, é criar compromissos, criar uma vida. E dito tudo isso, o problema nunca foi o solo. O problema sempre esteve nas raízes. Às vezes aquilo que você está chamando de não me senti amado, não me senti aceito, ou não gostei disso, era apenas uma poda de Deus na sua vida, no seu processo, na sua caminhada com Jesus. Pela sua falta de discernimento, pela sua falta de intimidade, você está culpando. E com isso, muitas pessoas saem da igreja. Não porque Deus mandou, não porque Deus te direcionou, mas porque não aceitou a correção, mas porque não aceitou o processo. Quando Deus ele te muda de igreja, ele dá missão e não desculpa. Às vezes a gente quer buscar o conveniente. Ah, não, é por conta que o mais conveniente para mim é esse aqui. Peraí, Deus ele te plantou em tal lugar, mas você está buscando o que é mais conveniente. Paulo viveu naufrágio, Paulo viveu
uma picada de cobra, mesmo assim continuou pregando. Paulo esteve preso, mas mesmo assim continuou adorando e louvando o Senhor. Paulo foi perseguido, mas em todas essas coisas, ele dizia que considerava como esterco em comparação à glória. Mas você tá vendo a sua primeira crisezinha, então assim, vou desistir, vou abrir mão de tudo. Ou às vezes você mascara falando que é uma missão. Mas diante de tudo isso, qual foi a última vez que você fez o seu devocional e perguntou a Deus: Deus, o que você quer? Deus, não é sobre o que eu quero, o que você quer? Porque, cara, existe uma grande diferença entre ser enviado e ser fugitivo da missão. Jonas, ele fugiu da missão, mas Deus usou um peixe grande para arrumar a rota. Porque não era Nínive que precisava de Jonas, era Jonas que precisava de Nínive. Era Jonas que precisava daquela missão. Era Jonas que precisava daquele lugar. Ele falava assim: não quero, porque aquele lugar é corrupto, aquele lugar é errado, aquele lugar as pessoas não vão aceitar. Mas Deus não estava se preocupando com o que as pessoas iriam achar. Deus não estava se preocupando com o conforto de Jonas, mas Jonas estava se preocupando com o que as pessoas iriam achar. Jonas estava se preocupando com o seu conforto para aquela missão. Deus, ele empurra nós para as missões que são desconfortáveis. Sabe qual que é a diferença do enviado e pro fugitivo? O enviado, aonde ele chega com autoridade. Mas o fugitivo, aonde ele chega com ressentimento. Jesus disse em João 15, versículo 1 ao 2. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto nele, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Eu tenho 7 anos de convertido. 7 anos de caminhada com Jesus. Me converti com 13 anos, hoje eu tenho 20. Era jovem, mas eu sempre paguei o preço. Como assim, Davi pagou o preço? Eu moro exatamente 30 quilômetros da igreja em que congrego há 7 anos. Não somente 30 quilômetros, que eu tenho que pegar 2 ônibus para ir e 2 ônibus para voltar para casa. Eu moro numa região mais simples, e a igreja onde eu vou é uma região mais de classe média alta. Isso sempre me chocou mentalmente, me chocou de coração. Me chocou, assim, cara, quanto que eu estou disposto a pagar o preço por Jesus. E sabe o que é o mais engraçado? A igreja em que congrego, ela tem várias outras igrejas, em vários lugares. Eu sou do Distrito Federal. Ela tem em vários lugares. Inclusive, tem uma a 1 km da minha casa. Mas na época em que me converti, tinha uma a 400 metros. Que meus amigos que eu estudava na escola se converteram naquela igreja, que era pertinho da minha casa. E que muitas das vezes eu estava indo para parada de ônibus, pegar um ônibus para ir para minha igreja local, e via meus amigos de escola irem para essa igreja que era do lado da minha casa, e era a mesma. Sabe por que eu pagava o preço e ia lá para 30 km? Porque foi ali que Jesus me ganhou. Jesus poderia ter me ganhado em qualquer outra igreja. Poderia ter me ganhado nessa igreja que é do lado da minha casa. Mas ele me ganhou naquela que é 30 km. Um dia eu não tinha maturidade. Ainda eu me considero hoje, eu não me considero tão maduro. Eu preciso amadurecer todos os dias. Eu estava querendo desistir. Eu tinha todas as desculpas. Vou pra igreja que é do lado da minha casa. Sabe por que eu tava? Eu tava com o roteiro pronto falando assim: não, eu vou pra igreja que é mais perto da minha casa por causa disso e daquilo. Era mais conveniente pra mim, etc. Eu fui pro culto de terça da minha igreja. Naquele culto, isso foi em 2019. Hoje é 2025. Naquele culto, um bispo convidado de fora foi pregar. E ele pregou sobre a madeira de acácia. A árvore acácia é uma árvore que não é muito bonita. Árvore meio torta. Lembra um pouco das árvores do cerrado. E ela é uma árvore comum de se nascer no deserto. E ele falando sobre essa árvore, falando assim: caraca, como é que é essa árvore? Eu abri o Google. Nossa, isso aqui, velho. A acácia não é uma árvore bonita, não é uma árvore especial. Mas Deus escolheu ela para fazer como material da Arca da Aliança. Uma árvore que não era bonita. Uma árvore que nascia no deserto. Ele usou para fazer a Arca da Aliança, que carregava a sua presença. Por quê? Porque a raiz daquela árvore fazia ela suportar o mais calor intenso de um deserto. Aquela árvore, ela suportava a seca do deserto. Deus usou ela para pegá-la, cortá-la, moldá-la e banhá-la com ouro. Colocar dentro dela 3 coisas muito importantes: a vara de Arão, as tábuas dos 10 mandamentos e um pote de maná. São símbolos de autoridade, dependência e palavra de Deus. Talvez você está querendo desistir porque está faltando um maná na sua vida todos os dias. Talvez você está querendo desistir porque está faltando a autoridade do Senhor em você, mas você está querendo usar a sua autoridade, a força do seu braço, e não a força do braço de Cristo.
Talvez você tá querendo desistir, porque ainda você não tá enraizado no seu coração a palavra do Senhor. E aí com isso, você culpa tudo, menos a sua negligência de ir pro seu secreto, buscar Jesus de todo o seu coração, com toda a sua força. O Senhor fala em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. E a minha pergunta no final desse vídeo: você vai abrir essa porta ou você vai ser fugitivo?